O telescópio espacial James Webb focou na Lua de Júpiter, Europa, e encontrou algo verdadeiramente notável. Descobriu dióxido de carbono em um local muito específico na superfície da Lua, sugerindo que algo intrigante está acontecendo em seu interior. Décadas de exploração do Sistema Solar mostraram que a Lua de Júpiter, Europa, é um dos lugares mais promissores onde podemos encontrar vida além da Terra. Isso se deve ao vasto oceano que a Lua esconde sob sua crosta gelada. A primeira evidência do oceano subsuperficial veio quando a sonda Voyager da NASA sobrevoou Júpiter há cerca de meio século. Os dados revelaram que Europa não era apenas gelada, mas tinha uma superfície externa jovem e frequentemente rejuvenescida. Missões subsequentes para estudar Júpiter e suas luas sugeriram que o oceano subterrâneo de água líquida de Europa contém o dobro do volume de todos os oceanos da Terra combinados. No entanto, o que realmente desperta nosso interesse nesta lua é a possibilidade de ter hospedado vida em suas águas misteriosas e escuras, onde moléculas orgânicas e fontes de energia potenciais podem existir. E agora, o telescópio espacial mais poderoso já construído entregou seus primeiros resultados significativos referentes à lua joviana. Então, como o Webb descobriu dióxido de carbono na superfície de Europa? Como os astrônomos têm tanta certeza de que ele veio de debaixo da superfície da Lua? Por fim, e mais importante, por que a descoberta de dióxido de carbono na superfície de Europa é tão importante? O telescópio espacial James Webb utilizou dois instrumentos-chave para estudar a Europa, NIRCam e NIRSpec. O NIRCam é a câmera principal do James Webb. Ele se especializa em capturar imagens de alta resolução dentro da faixa do infravermelho próximo do espectro de luz. O NIRCam é composto por dois módulos, um para imagens de amplo campo e outro para coronografia, uma técnica projetada para suprimir a luz intensa emitida por estrelas ou planetas, revelando assim objetos mais fracos ao seu redor. Os astrônomos utilizaram pela primeira vez o instrumento NIRCam para bloquear o brilho de Júpiter e observar a Europa. Essa observação ocorreu em 9 de janeiro de 2023, durante a abordagem mais próxima de Europa à Terra. James Webb estava precisamente alinhado, com seu espelho primário de 6,5 metros apontado para a Europa por aproximadamente 10 horas. Durante esse tempo, dados foram coletados simultaneamente pelo NIRCam e pelo NIRSpec. Agora, vamos explorar o que o telescópio espacial James Webb descobriu na superfície de Europa. A análise dos dados revelou a presença de dióxido de carbono em uma área específica da superfície gelada de Europa. O dióxido de carbono é um gás composto por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, e é uma das moléculas mais significativas no universo. Como entendemos, desempenha um papel crucial na vida, participando de processos como fotossíntese, respiração e metabolismo. Também atua como um gás de efeito estufa, retendo calor e influenciando o clima de um planeta. Os astrônomos queriam inicialmente descobrir a origem do dióxido de carbono. Estava vindo do espaço sideral ou de dentro de Europa? Se viesse de micrometeoritos ou de fora da Lua, seria mais ou menos o mesmo em todos os lugares, mas neste caso, estava localizado em uma área específica. Essa área é conhecida por ser um terreno caótico geologicamente novo, o que é interessante porque indica que algo está acontecendo abaixo dela. A pergunta agora é: como o dióxido de carbono chegou à superfície de Europa e por que está confinado a uma única região? A resposta está na probabilidade de que esse carbono tenha se originado no oceano subsuperficial de Europa, considerado um habitat potencial para a vida. O oceano de Europa estima-se ter cerca de 100 km de profundidade, contendo mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. As forças gravitacionais exercidas por Júpiter, que esticam e comprimem o interior de Europa, geram calor e energia, mantendo o oceano em estado líquido. Uma camada de gelo, com espessura entre 10 a 30 km, separa o oceano da superfície. No entanto, essa camada de gelo está longe de ser uniforme ou estática, é dinâmica e marcada por fraturas, rachaduras, aberturas e outras características. Essas aberturas no gelo permitem a troca de materiais entre o oceano e a superfície. O dióxido de carbono detectado por James Webb pode ter chegado à superfície por vários mecanismos. Pode ter sido dissolvido na água do oceano e posteriormente liberado como gás ou gelo devido a mudanças na pressão ou temperatura.
Alternativamente, poderia ter sido produzido por reações químicas ou processos biológicos no oceano e depois transportado para a superfície por correntes oceânicas ou jatos. A região onde o dióxido de carbono foi observado fica próxima ao Equador de Europa, cobrindo aproximadamente 12% de sua superfície. Essa área é chamada de terreno caótico devido à sua paisagem intrincada e desordenada, caracterizada por cristas, rachaduras, blocos, fossos, domos e depressões. A aparência caótica é pensada para resultar das interações dinâmicas entre a camada de gelo e o oceano subjacente, causando derretimento, congelamento, fratura e rearranjo do gelo. Essa região em particular está entre as áreas mais geologicamente ativas e diversas em Europa, tornando-a um alvo ideal para observação pelos instrumentos de Webb. Você deve estar se perguntando por que a descoberta do dióxido de carbono na superfície de Europa é tão importante. Bem, a presença de dióxido de carbono sugere a possibilidade de moléculas orgânicas ou até mesmo atividade biológica dentro do reino aquático oculto de Europa. O dióxido de carbono pode se envolver em reações químicas com a água para formar ácido carbônico, que pode se dissociar em bicarbonato e íons de hidrogênio. Esses íons podem influenciar os níveis de pH, salinidade, temperatura e circulação do oceano, criando ambientes químicos distintos que podem ser adequados para vários tipos de formas de vida. Além disso, o dióxido de carbono pode reagir com outros elementos ou moléculas para dar origem a moléculas orgânicas mais complexas, como açúcares, aminoácidos, nucleotídeos e lipídios. Essas moléculas servem como os blocos de construção fundamentais para a vida, constituindo carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e gorduras. Elas também podem armazenar energia ou informações que podem ser aproveitadas por células vivas. Além disso, o dióxido de carbono pode ser tanto consumido quanto produzido por atividade biológica dentro do oceano. Por exemplo, certos micro-organismos podem utilizar o dióxido de carbono como fonte de carbono e energia por meio de processos como fotossíntese ou quimiossíntese. A descoberta de dióxido de carbono em Europa também nos ajudaria a planejar nossas futuras missões. Uma dessas missões é a Europa Clipper da NASA, projetada para realizar múltiplos sobrevoos de Europa e investigar sua geologia, composição e ambiente. A missão Europa Clipper contará com vários instrumentos, incluindo câmeras, espectrometros, radares, magnetometros e detectores de plasma. Os dados coletados por James Webb ajudarão na seleção de metas e estratégias ideais para exploração, testando hipóteses sobre a habitabilidade do oceano de Europa e buscando sinais potenciais de vida. Recentemente, imagens detalhadas de Plutão mostraram que algo estranho está acontecendo no planeta anão. Pode ser que tenhamos cometido um erro ao removê-lo da lista de planetas do Sistema Solar. Se você perdeu este episódio, certifique-se de se atualizar sobre essa descoberta empolgante.